Professor Celso Grise, a impressão que os brasileiros têm quando chegam aqui nos Estados Unidos é de que a autoestima do norte-americano está muito baixa, por questão aí dessa crise que já está prolongada, o desemprego e a baixa capacidade de consumo. O norte-americano tem enraizado em sua cultura a questão do consumo e muito ligada à questão da felicidade, né? O poder consumir e adquirir ligada à possibilidade de ser feliz. O que o senhor acha disso? Assim, o brasileiro é diferente, até porque nosso histórico vem de sucessivas crises econômicas e a nossa estabilidade econômica é muito jovem, é muito recente. Aqui não. Aqui, se a pessoa não pode possuir ou comprar, isso significa que ela não é feliz na vida. É verdade, Luciane. Nós temos aí uma coisa muito curiosa. Quando a gente vê os índices de confiança de empresários e do próprio consumidor descendo, a gente percebe claramente que o problema de autoestima se instalou na alma americana nesse instante. O povo está bastante sofrido, o consumo muito reduzido, o consumo familiar especialmente muito comprometido. E com tudo isso, está excessivamente difícil conseguir emprego e conseguir o aumento da renda, como você já disse no bloco anterior. Ora, isso tem prejudicado muito um povo acostumado a viver em situação de consumo muito grande, muito forte, e que, de modo muito geral, teve coragem para financiar, para se endividar, para comprar ativos e, sobretudo, para desfrutar a vida. Eram pessoas que viajavam, que tinham possibilidades financeiras que lhes permitiam ter uma vida de alto padrão. Não acostumados a uma redução de padrão e muito menos acostumados às privações que a baixa renda agora, a redução da renda provocou, esse povo se mostra profundamente comprometido na sua estima. Contrariamente no Brasil, onde a felicidade é uma vocação quase natural das pessoas e que desde muito cedo foram acostumados a momentos de restrições muito fortes e que não deixaram que as restrições abatessem o seu ânimo. Quando nós entramos nesse período eufórico de consumo, quando nós entramos num momento de inclusão social, de crescimento da renda real e de consumo muito forte, então a alma brasileira transformou-se numa alma profundamente otimista, profundamente empolgada com o seu crescimento, passa a consumir, viaja, consome lazer, consome cultura, enfim. É, por outro lado, também um pouco perigoso para nós aqui, porque podemos construir um endividamento que depois a gente não consiga pagar em função de uma euforia na hora de emprestar. Mas seja como for, isto que atingiu os Estados Unidos dessa forma deixará uma lição, sobretudo aos políticos americanos, que têm também que aprender, como político brasileiro, a gastar dentro de um orçamento e não construir déficits que possam levar o país a essa circunstância que nós estamos assistindo, Luciane. Professor Celso, os últimos dados oficiais de mercado de trabalho, um relatório que é divulgado mensalmente chamado Payroll, divulgado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, apontou a criação em setembro de 103 mil postos de trabalho. Isso. Foi um número até festejado, porque ele veio acima das expectativas. Com relação à criação de trabalho aqui nos Estados Unidos nas últimas décadas, professor, como o senhor avalia esse número de 103 mil postos de trabalho? Um país que costumava até oferecer oportunidades de emprego para estrangeiros. Hoje tem um número como esse, acredito que muito inferior ao que já teve capacidade de oferecer. Luciane, eu avalio com certo otimismo, mas eu não quero também provocar uma ilusão em relação a isso. Grande parte desses empregos novos criados acabaram sendo criados por investimentos públicos. O setor privado, ao contrário, tem aumentado a sua capacidade ociosa e tem sofrido com o crescimento dos estoques, sobretudo os estoques industriais e os estoques no atacado. O consumo não reagiu
E não reagiu porque, de fato, este número ainda é muito baixo. Nós precisaríamos ver números melhores de desemprego, de seguro-desemprego, de criação de novos postos de trabalho e precisaríamos ver a retomada dos investimentos privados. Luciene, nesse momento você tem aí nos Estados Unidos uma pessoa que podia ilustrar muito bem circunstâncias como essa com as suas atividades, não é? Exatamente, professor Celso. É a professora autônoma Kelly MacDonald, que até no próximo bloco a gente vai dar a história dela e o exemplo de superação. Ela teve que mudar totalmente a vida profissional em função da crise para obter renda. Mas agora a gente vai aproveitar a entrevista dela e saber, ela que está em contato com essa juventude norte-americana, o que os jovens estão achando dessa situação econômica, dessa situação pela qual os Estados Unidos passa. Eles estão protestando, usando redes sociais para se comunicar e organizar protestos nos principais centros urbanos aqui do país, o Twitter, o Facebook. Estão conscientes, sim. Agora, vamos saber a impressão dela, que é professora e lida com adolescentes, saber o que os jovens pensam da economia norte-americana. Before starting the interview, I would like to know from you about the feeling of the kids with all these crises. They are getting prepared to work here in this country, and how they see all these news about the crisis and lack of offers of jobs. I was just actually speaking with my sister-in-law last night, and many of my niece's friends, she's just graduated from undergraduate, she's 22. She's pursuing a law degree, and so she's still in school. Her friends who had graduated, it's probably about half of them were able to find positions, the other half were not. And what that means is that I'd say the majority of young people now, even if they have a decent job, are staying at home and living with their parents. And that's different. Usually when you had a full-time job, you were able to leave, start a life of your own, get an apartment, and that's really been delayed. That's a major shift in the country right now. And what do you think about this protest they occupy in front of stock exchanges and future exchanges? I think there's a lot to it. No, I don't think any one group is to blame, but nor can, those of us that are more capable of contributing to the situation, I think ought to. And that's, I've thought that all a long time, even before the demonstrations. To put it on middle class and working class is not going to work, and it's not going, this country has had a large, bases our economy on how much we can spread the wealth around, and those, so that everybody can benefit from the economy. And taxing the working class and middle class is not going to be spreading the wealth around. And the wealthier classes definitely they have a responsibility, I think, but they have the opportunity to do so as well. And a lot of them see that. It's not that they don't. Daqui a pouco você vai conhecer a história da professora autônoma Kelly MacDonald, que teve que virar a sua vida do avesso depois da crise de 2008 para obter renda. Vamos ter o exemplo dela e até inspiração para tocar as nossas vidas, os nossos projetos aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.